Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais um Giro da Manhã aqui na Prensa de Babel. Você começa a sua manhã muito bem informado, com as principais notícias do fim de semana e as notícias mais quentes que vão chegando aqui agora de manhã, porque de manhã a gente já tem novidade aqui na prensa. Bom dia, Débora. Bom dia, Fernanda. Tudo Bom bem? dia, tudo bom? Bom dia. E como você já deve saber, o nosso giro de notícias acontece de segunda a sexta-feira, às 8 horas, e no sábado, às 9 da manhã. E você pode seguir a prensa nas redes sociais, é bem fácil, a gente sempre repete aqui. É só digitar @prensa de Babel na sua rede social preferida, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, e você encontra a gente e o nosso conteúdo. Também você pode falar com a nossa redação aqui e enviar suas notícias fresquinhas para a gente. Tá na rua, viu alguma coisa, faz um vídeo, faz uma foto, manda para a gente e a gente já fala aqui ao vivo no Giro da Manhã. É o 22 99287 8832. Nesse número também você pode participar de uma lista de transmissão na sua cidade específica para receber o nosso conteúdo em primeira mão. Assim que ele é produzido, tá no ar, você recebe no seu WhatsApp. Então, vamos começar as nossas notícias. Como sempre, começo pela Fernanda em Búzios, porque aqui em Búzios está, é frio, né, Fernanda? Nossa, muito frio, nem o sol consegue esquentar esse frio, né? Que coisa. Até porque agora desapareceu, né? Até deu uma chuviscada aqui. É, isso aí. Mas e o vento parou, né? E geralmente é mais frio quando tem o vento, né? Mas essa Graças viagem que veio do sul, né? Lá das suas terras, lá, é Camila. verdade. Eu já falei para vocês que esse frio não é frio. Isso aí É, é verão lá no sul, né? Não adianta. Mas eu sou a única que estou com um casaco de capuz, né? Disfarça aí. Para não é. passar por... Pula essa, né? Pula essa. E aí, Bom, conta pra gente. então, aqui em Búzios a gente teve, assim, muitas novidades em Jeribá. Né? Novamente, nossa história aqui do Jeribá livre, livre das cercas, livre das irregularidades. É, continuam lá as ações da Prefeitura e do Ministério Público para corrigir todas essas irregularidades da praia. E nós tivemos uma surpresa, né? Na quinta-feira, quando a Prefeitura cumpria lá as determinações do Ministério Público, retirava as cercas e aqueles canteiros que surgiram na praia de repente e que são irregulares, além de outras situações, né? Mas é que a Prefeitura, na verdade, nesse primeiro momento, ela está retirando mesmo as cercas e as plantas exóticas que surgiram de pouco tempo para cá. Mas essa determinação do Ministério Público abrange muito mais coisas, né? Abrange canos que estão nos muros, despejando água de piscina para a praia, águas também estranhas de limpeza, às vezes, com produtos químicos e tudo. Algumas outras situações também irregulares de escadas construídas para cima da faixa de areia, muros que avançaram em áreas públicas, coisas desse tipo, né? Isso tudo vai ter que ser corrigido, mas de imediato a prefeitura já começou a cumprir aquelas cercas estranhas que surgiram na faixa de areia, avançando 3 metros em direção ao mar, a partir dos muros, e que eles fizeram canteiros, né, de plantas exóticas. Isso aí foi feito pelas casas que estão ali na faixa de areia, de frente para o mar. Bom, então o que aconteceu? Na quinta-feira, enquanto a prefeitura cumpria essa determinação do Ministério Público e retirava essas cercas, né, a parte dessas cercas e plantas, quando eles chegaram próximo de uma casa na Servidão 7, enquanto os agentes começavam a tirar as plantas, eles receberam uma ligação estranha, né, e pararam os trabalhos, e tinham muitos populares acompanhando ali o trabalho da prefeitura, e todo mundo estranhou, eles pararam a ação, replantaram as plantas que tinham retirado e foram embora. Isso foi na quinta-feira. Então, isso gerou uma revolta absurda da comunidade, ninguém entendeu que telefonema foi esse. E aí começou, né, aquela confusão nas redes sociais, e os vídeos foram repassados para o Leandro Mitidieri, que é o procurador, e toda a revolta dos moradores. Eles procuraram imediatamente a prensa. Nós também entramos em contato com o procurador para entender o que estava acontecendo, por que a prefeitura parou de cumprir, né, a determinação. E na sexta-feira, o procurador já emitiu um documento solicitando que a prefeitura desse continuidade aos trabalhos imediatamente e que não deixasse nenhuma planta nem nenhuma cerca para trás daquelas que já tinham sido determinadas que tinham que sair, e que a ação fosse imediata, tinha 48 horas para cumprir. E aí a prefeitura, no sábado, resolveu cumprir, então. Então, essa casa
da Servidão 7, que estava com as plantas, que foram replantadas pela própria prefeitura. A prefeitura retirou tudo, assim como também uma outra situação muito estranha que tinha surgido lá no canto direito da praia, tudo isso assim recente, da noite para o dia começa a surgir essas coisas na praia. Surgiu também essa semana uma barreira de areia, é um local que, assim, que a praia de Jeribá, ela sobrou, assim, alguns resquícios de duna, então algumas casas ainda têm em frente aos seus muros um banquinho de areia, né, com alguma vegetação nativa ainda. Algumas ainda têm. E uma dessas casas lá do canto direito, que ainda tinha alguma vegetação de restinga e um pouco de banco de areia, resolveu aumentar o seu banco de areia, uma vez que as cercas estão proibidas. E aí, da noite para o dia, surgiu um banco de areia enorme, com uma vegetação de restinga jogada por cima, e a vegetação já estava, inclusive, toda seca, toda murcha, né? Um negócio, assim, super estranho. E esse banco de areia deu muito na pinta, né, de que ele foi feito assim de repente, não só pela vegetação murcha em cima, como também porque ele avançou para cima de uma quadra de futevôlei. Então, as balizas estavam lá da quadra, né, para prender a rede, e aquele banco de areia no meio da quadra. Então, o procurador também determinou que a prefeitura retirasse esse banco de areia, retornasse à situação original que era, né? Porque realmente, assim, é uma coisa muito estranha, né? É um campeonato de drible, né? Vai driblando, você vai inventando. E se você não ficar de olho, e assim, agora vai ficar um pouco difícil, porque tem uma galera bem organizada em Jeribá que não vai deixar esse tipo de coisa acontecer mais. Uma das coisas positivas dessa série de irregularidades que surgiu na praia, a única coisa positiva foi isso, porque gerou um coletivo de moradores e pescadores, que é o Jeribá Livre, que agora está atento a todas as ações que acontecem na praia e querem ver a praia livre dessas irregularidades e estão junto com o Ministério Público, atentos e repassando tudo que acontece na praia e querendo ver as ações sendo cumpridas, exigindo da prefeitura esse cumprimento. Então, tá ótimo, entendeu? Agora vai ser realmente difícil, porque a gente sabe como é que as coisas acontecem, né? A pessoa bota uma cerca, daqui a pouco aquela cerca vira um muro e aquela área pública vira uma área privada. A gente já viu isso acontecer inúmeras vezes aqui em Búzios, em diversos locais. E na praia a gente vê que as pessoas não param de tentar isso. Acho que elas querem botar a casa dentro do mar daqui a pouco, né? Vamos fazer umas balsas, uns piers assim, exclusivos, porque não dá para entender onde é que eles querem chegar com tanta invasão, que já invadiram tudo. Aonde as casas estão, antes eram as áreas de restinga, eram as dunas da praia, era tudo aquilo que uma praia precisa para ser saudável, né? Porque hoje o mar bate lá no muro das casas, invade a servidão, a gente vê que a água do mar, ela sobe a servidão e vai quase até a pista, dependendo da ressaca, né? Então, assim, aquilo tudo sempre foi mar, sempre foi área de praia, e as casas se instalaram ali. E, pelo jeito, essas casas ainda não estão satisfeitas, né? E continuam querendo avançar um pouquinho mais. Acho que daqui a pouco elas vão ter que fazer umas balsas, né? Mas, graças a Deus, o Ministério Público está atento e a população também. Eu acho que isso não vai acontecer. Né? A gente fica... lamenta, né? Porque é aquilo, a pessoa já está numa casa na beira da praia, onde não poderia estar, e continua seguindo para ocupar mais espaço, driblando, né? Uma duna, um cacto. E assim, se utilizando também de artifícios estranhos, né? Por exemplo, esse telefonema aí é aquela coisa que a gente sabe, né? É o jogo de influências, né? Um liga para o outro que conhece não sei quem, que é mais poderoso, que não é. E é feio isso, né? É feio você usar o poder dessa forma quando tem tanta coisa boa para ser feita, né? Tanta coisa, né? Não dá para entender realmente você canalizar só para fazer coisas estranhas, né? E que vão contra as leis e vão contra o que a maioria quer, né? Não é necessário isso. E tem um comentário aqui da Bianca Brígido, que é uma das fundadoras do Jeribá Livre, citando aqui a prensa de Babel. Legal, e te dizendo que é o máximo, Maria Fernanda. A gente também acha, Bianca. É porque a gente trabalhou junto, né, Bianca? Bastante, assim. Eu acho que isso é o grande papel da imprensa, que eu sinto muito orgulho de fazer parte, realmente, que é você dar voz à comunidade, às coisas realmente legítimas, né, da população que você sente, e deixar a coisa acontecer mesmo, né? A gente só informa. Nosso papel é só informar, e é isso aí. Quando a gente informa, a população bem informada e ciente dos seus direitos, ela faz a coisa acontecer, né? Eu não fiz nada da Ubeca, só informei. Você correr atrás.
Como a gente fala, numa cidade onde a gente não tem informação, onde a gente tem que ficar cutucando para encontrar uma resposta, ter informação é ter poder, né? Sim, exatamente. A informação é tudo, né? Eu acho que é isso aí, é isso que a gente precisa. E, Fernanda, bom, Jeribá, a gente tem mais alguma notícia de Búzios? a gente tem aqui do pré-candidato, o Henrique Gomes, né, que né, ainda é o nosso vice-prefeito, né, embora ele esteja brigado com o atual prefeito André, não esteja exercendo por causa disso, né, da forma plena como deveria a vice-prefeitura, mas ele é pré-candidato, é o vice-prefeito, é o Henrique Gomes. Ele conseguiu agora, teve um julgamento, ele estava com uma condenação da época em que ele tinha uma condenação no TJRJ, né? Da época em que ele foi secretário de Serviços Públicos no governo do Mirinho, isso foi em 2009, desculpa, de 2009 a 2012, ele foi secretário de Serviços Públicos e tinha uma condenação da época a respeito de uma licitação para varrição, para essa parte de capina, remoção de resíduos sólidos das ruas, né? Então ele foi envolvido nessa condenação, que envolvia mais secretários da época, inclusive o Rui Borba e o pessoal lá da licitação. E teve agora um julgamento em segunda instância em que o Henrique foi absolvido, foram 3-0, e ele foi retirado desse processo, reconheceram que ele não teve participação nessa fraude, dessa licitação, e ele teve essa absolvição. Então, isso torna o Henrique Gomes ficha limpa e desimpedido. Ele pode concorrer às eleições em Búzios e ele reforça a pré-candidatura dele pelo Patriota. Ele é um candidato ficha limpa. Então, a gente viu a repercussão disso nas redes sociais, principalmente durante o fim de semana, né? Comemoração dos partidários do pré-candidato. E vamos aguardar os desdobramentos aí, porque, como sempre, a gente sabe que até fecharem os candidatos, de fato, o xadrez político mexe suas peças com muita rapidez e a gente precisa ficar atento, né? Então, é uma notícia para os articuladores políticos já começarem a pensar o que vai acontecer a partir dessa notícia, né, Fernanda? Exatamente. E tem só mais uma notícia aqui que foi... que assim, esse são dos conselheiros do Parque da Costa do Sol, que eles estão chamando a atenção que desde que o gestor Marcelo Morel pediu exoneração do cargo, o Parque Estadual da Costa do Sol é motivo de preocupação pelo Conselho Consultivo, porque até hoje eles estão sem um gestor, né? Então, eles encaminharam um ofício ao gerente das unidades de conservação, que é o Andrei Veiga, e manifestaram essa preocupação pela escolha do novo gestor do parque, que eles dizem que tem que ser imediata. O parque está precisando de atenção, não só o parque, como também o novo gestor para a APA estadual do Pau-Brasil, né? E eles dizem que são muitas demandas existentes nessas unidades de conservação, e eles destacam também que eles também têm medo, né, de quem vai assumir. Isso é sempre uma preocupação, principalmente no ano eleitoral, né, que às vezes as pessoas não prezam tanto pelo profissionalismo, mas prezam pela política, né? Então, eles querem reforçar que tem que ser uma pessoa realmente envolvida com a causa, que entenda, tenha conhecimento básico sobre manejo e conservação de recursos naturais, sobre legislação e políticas ambientais, tenha experiência em gestão de unidades de conservação, possua conhecimento sobre o parque, sobre seus conflitos, seus desafios, e esteja disposto a trabalhar em parceria com o Conselho Consultivo. É isso que eles pedem, e pedem rápido. É difícil encontrar esse nome, né, Fernanda? Pois é, né? Eu espero que não seja, né? Eu espero que isso venha logo, mas está demorando, realmente está demorando. Muito perigoso, né? No ano eleitoral, o parque é descoberto e a gente sabe que setembro é aquele mês que as queimadas aumentam e que a gente corre o risco sério, né, de perder algumas áreas, que todo ano a gente sabe que funciona assim, a gente que cobre aí a questão ambiental sabe e já fica de olho que isso pode acontecer e sem gestor no parque vai ficar bem mais difícil, né? Exatamente. Fernanda, obrigada pelas informações. Eu vou conversar com a Débora, depois eu volto aqui, que tem algumas outras informações. Vocês devem estar sentindo falta da Laís aí com as informações de Macaé e Rio das Ostras. Hoje a Laís teve um contratempo e não pôde estar aqui com a gente, mas daqui a pouco a gente fala também sobre Macaé e Rio das Ostras. Fica aí com a gente. Débora, bom dia. Como está Cabo Frio hoje? O que está acontecendo? Tem reviravolta aí nos secretários do município, né? Conta pra gente.
Bom dia, Camila. Bom dia, pessoal. É isso mesmo que a Camila falou. A gente tem acompanhado aí desde a semana passada essa mudança que aconteceu dentro da prefeitura, na parte das secretarias, né? E o que eu trouxe aqui hoje foram duas notícias sobre Cabo Frio. Uma envolvendo essa questão dos secretários, porque a prefeitura divulgou o nome da nova pessoa, né, do novo secretário que vai assumir as pastas da cultura e do turismo. O anúncio foi feito através da portaria número 9.630, que foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, no dia 21. Então, o Diário trouxe esse nome, o nome do Manuel Vieira Gomes Júnior. Então, esse será o novo secretário da Cultura e do Turismo. Só lembrando aqui, né, que na segunda-feira passada, dia 27, o Diário Oficial trouxe a confirmação da exoneração do secretário, que era até então secretário do Turismo, Paulo Cotias, e também do secretário da Cultura, que era o Milton Alencar Júnior. E aí a prefeitura informou a gente através de uma nota que esse nome, Manuel Vieira, é o que vai assumir as duas secretarias. E também na nota da prefeitura, eles disseram que o fato de uma pessoa assumir duas pastas não vai interferir nos trâmites do que tem acontecido no município nessas duas áreas. Então, esse fato não vai interferir nos trâmites da volta das atividades do turismo em Cabo Frio e nem nos trâmites da Lei Aldir Blanc, que está aí correndo por conta da pandemia, para ajudar os trabalhadores aí da cultura. Isso foi o que a prefeitura nos informou. E a gente também sabe que um dos motivos para uma mesma pessoa assumir duas secretarias é em função desse momento crítico que Cabo Frio vive, que não é de hoje, né? Com atrasos salariais e com dificuldade para fechar a folha, principalmente da folha da Concercaf no mês passado, que causou aí protestos na frente da prefeitura e que a gente vê Cabo Frio tendo que se reinventar para poder honrar aí com os compromissos. E também lembrar que a cidade também agora aderiu ao Diário Oficial Eletrônico, né? Então facilita para nós jornalistas termos acesso a esse tipo de informação para poder atualizar o morador sobre como funciona a gestão pública, né, Débora? Sim, o link para o Diário Oficial, ele está no site da prefeitura, mas ele também está nas matérias que a gente coloca. Então, se você tiver alguma dúvida, é só entrar lá no site, clica nas nossas matérias que você vai achar o link. E eu trouxe aqui também outra informação para os moradores de Cabo Frio aí que estavam com dúvidas a respeito da volta dos cinemas, porque o novo decreto do Rio de Janeiro, que foi publicado aí do fim de semana para cá, ele permitiu a volta de algumas atividades dos setores da cultura, incluindo a volta das salas de cinema em algumas regiões do Rio de Janeiro. E aí essas regiões incluem tanto a Baía da Ilha Grande, quanto a Zona Norte, a região metropolitana e a região dos Lagos. E aí nós da Prensa entramos em contato, né, com a assessoria do Shopping Parque Lagos para saber se eles iriam aderir. E a resposta que eles deram é que não, eles não têm previsão para voltar às atividades, então eles estão respeitando os decretos municipais. Então, até então, o shopping não vai voltar com as atividades do cinema. E os estabelecimentos que forem aderir a essa medida, né, eles vão ter que seguir aí algumas regras, algumas normas de segurança sanitária, como, por exemplo, a ocupação de 40% das salas. Então, essas e outras regras estão na nossa matéria também lá no site, é só vocês entrarem, mas aí os moradores que ficaram com dúvida, tá aí, o Shopping Parque Lagos não vai voltar, por enquanto, às atividades do cinema. Por mais que se siga aí os protocolos, a gente sabe que as salas de cinema são um espaço confinado, com ar-condicionado. É complicado, né? Você pensar em retomar uma atividade tão delicada assim, apesar de que nós aqui, eu não sei, todo mundo, mas a gente gosta muito de frequentar o Parque Lagos para ir no shopping, né? Para ir no cinema. Aqui em Búzios a gente sabe que a galera gosta bastante de sair para ir no cinema, apesar de a gente ter um cinema aqui
todo mundo vai no cinema mais popular. Mas é uma medida que a gente apoia, né? De manter o cinema fechado, esperar mais um pouquinho, afinal a gente está no meio da pandemia ainda, né? Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Enquanto não tiver uma vacina ou um medicamento eficaz, a gente tem que manter o isolamento social mesmo, entrar e sair dos lugares somente de forma imprescindível quando você tem que fazer alguma coisa e sair de casa, mas e cinema pode ficar para depois, né? Obrigada, Débora, pelas suas informações, Fernanda também. Eu só quero acrescentar aqui uma informação que a gente atualizou ontem, domingo, o número de mortes aqui em Búzios, segundo a Prefeitura de Búzios, são 10. Lá o painel o boletim foi atualizado no fim da tarde de domingo, com 10 mortes, né, e 408 casos confirmados. Apenas o Estado tem uma divergência nessas mortes, porque o Estado confirmou 10, sendo que a última morte colocada lá no painel é em agosto, no início de agosto, né, dia 6 de agosto. Então, provavelmente não estão contabilizadas ainda a morte da servidora Andréa Teixeira, que atuava como enfermeira aqui no município, e do ex-vereador Henrique DJ, que a gente, inclusive, faz aqui um adendo para se solidarizar com a família e lamentar a morte do DJ, uma figura conhecida e querida aqui na cidade de Búzios, tem uma história com a cidade, foi um ex-vereador atuante que deixou algumas leis que são importantes para o município também, e essas 2 mortes, pelo que a gente tem acompanhado aqui pelos boletins, não foram contabilizadas ainda. Então, seriam 11 ou 12 mortes. Então, a gente ainda está apurando esses fatos para realmente trazer a informação correta. A gente não precisa repetir aqui que as informações em relação ao Covid no município de Búzios são bastante truncadas, a gente faz perguntas à comunicação e não recebe respostas, e fica difícil porque também o município não informa nem faixa etária, nem bairro, nem sexo dos pacientes que morrem em decorrência da Covid-19, então fica difícil a gente comparar os dados, e no registro de cartórios, né, as mortes são contabilizadas a partir de 50, então Búzios, realmente a gente fica muito dependente do município, da vigilância epidemiológica, para ter acesso a essas informações, e a gente realmente não tem. E aí você pode, inclusive eu preciso destacar aqui, que as informações sobre o Covid eram divulgadas sempre às 7 da manhã no boletim, elas vinham assim funcionando muito bem. Da semana passada para cá, a partir de quarta-feira, esse boletim está sendo atualizado 4, 5, 6 da tarde, então a gente perde bastante aqui como jornalistas para trazer para você a informação correta. A gente acaba tendo que fazer o boletim do dia anterior, já que hoje, por exemplo, o boletim não foi atualizado ainda, já passamos do horário previsto, né, para ter um novo número de casos. Ô, Camila, e lembrando que tem uma recomendação do Ministério Público Estadual para que seja feita essa divulgação dos leitos, né? Certinho, porque eles querem fazer um levantamento bem certinho dos leitos que estão disponíveis na região, por cada cidade, né? Então, é uma exigência isso, que cada município informe, né? E a gente recebeu, inclusive, essa recomendação, que a recomendação diz que esses dados têm que ser divulgados em formato de planilha, justamente como o Estado faz, né? Se você abrir o boletim do Estado, você vai pegar lá a data da morte, a idade do paciente, se ele era homem ou mulher. Isso facilita para você entender quais foram as mortes, que dia elas aconteceram, porque pode ser que tenha um momento de 3 mortes, só que essas mortes aconteceram em outros dias. Então, a gente precisa atualizar isso para que também a gente possa ter a volta gradativa, né, das atividades com segurança, sabendo, olha, a gente está seguro, está tranquilo, está acontecendo. A taxa de leito é sempre uma incógnita, né, porque a prefeitura diz que tem 17, e a gente nunca sabe ao certo se tem, aí a gente descobre que alguém morreu ou que alguém estava internado, que não está dentro dessa taxa, então a gente fica ali variando nas informações, tendo que confiar em informações que não são passadas assim de forma correta, né? Se você abrir o boletim do Covid em Búzios, você vai ver um mapa
onde tem ali distribuído os casos pelos bairros, tem uma curva que diz, por exemplo, os casos entre profissionais de saúde, mas quando você abre o evoluíram para óbito, você não tem nada, você só tem um número travado. Então, você tinha que ter ali uma planilha. Isso aí é uma crítica que a gente faz aqui em relação à divulgação desses dados, que são tão importantes, né? A gente sabe que a população está sendo infectada, alguns reagem, melhoram rápido, né? São 408 pacientes com a doença, e desses 408, 377 já se recuperaram. É um número positivo, mas nós somos uma população reduzida, 10 mortes, 13 mortes, no comparativo, são bastante mortes, né? Então, a gente tem que ficar de olho nesse dado, e a gente faz um apelo de novo aqui para que a Prefeitura de Búzios atualize de forma correta esses dados, para que a gente possa também informar a população para entender como é que a cidade está funcionando. Isso não tem nada de errado, né? Se você seguir os protocolos e informar bem a população, mais rápido a gente volta com as atividades normais da cidade, normais, né? Normal mesmo, acho que nunca mais, né? É difícil, né? É tão estranho quando a gente vê foto, assim, de meses atrás, né? Todo mundo na rua, se abraçando, a gente com família, assim, com gente que a gente já não consegue ver há um tempo, né? Que não pode nem ir para o Rio, não pode ir para lá, não pode ir para cá. É estranho. Tomara que esse não seja o novo normal, porque esse novo normal é bem ruim, né? De gostar de abraçar, de cumprimentar as pessoas, tá aglomerado. Enfim, vamos torcer para que a vacina chegue logo e o medicamento eficaz também chegue, para que seja como as últimas endemias que a gente teve, né? A gripe H1N1, que logo em seguida a gente teve o remédio e depois já teve a vacina, e a gente consegue conviver bem com ela hoje, né? Todo ano a gente toma vacina de gripe, mas essa veio para deixar a gente perto, que não está muito tranquilo para a gente viver nesse mundo, não. Vamos ter que prestar atenção nas relações. Isso muito tem a ver com o que a gente falava sobre Jeribá, né? Cuidar do meio ambiente, cuidar das ações, para manter aí as coisas em ordem, né? Mais solidário, né? Prestar um pouco mais atenção no outro também, porque acho que tudo isso faz parte, né? De fato. Eu vou lembrar aqui um comentário da Anne Figueiredo, que está assistindo a gente na sala de vídeo, lá no Facebook, e salientou o fato de ver uma bancada só com mulheres e celebrou isso, né? E a gente aqui na prensa também celebra junto que esse momento aqui de termos apenas mulheres na bancada é uma conquista, né? A gente fica feliz de saber que tem um espaço aqui para a nossa voz ser ouvida e abrindo esse caminho, já que somos 5 aqui, né? E a gente aproveita para mandar um abraço. É muito mais mulher, Anne. Aqui só tem metade, né? Tem uma parte. É isso. Bem, olha, tem outras informações importantes lá na prensa de Babel, de Rio das Ostras, de Macaé. Tem uma matéria importante sobre a Sara Wagner, que é a nossa ativista aqui, uma mulher trans maravilhosa. Vale a pena você entrar lá, ler a matéria completa, muito bacana. E lembrando que 9 horas a gente está na prensa, em parceria com a estação, lá no Frente a Frente, as entrevistas que acontecem lá na Rádio 104, que o Vitor capitaneia aqui, em parceria com a Estação 104. Então, fica ligado no seu dial, ou aqui também, porque a gente retransmite através dos nossos canais. Meninos, boa segunda-feira, boa semana, vamos seguindo, e mandamos um beijo para a Laís aqui, que não pôde estar com a gente, mas amanhã retorna. Tchau, tchau. Gente, tchau, tchau. Tchau.